Bom, vamos lá para a segunda parte. Continuando. Divindade de Jesus Cristo, segunda parte. Para você que está iniciando esse vídeo, existe a primeira parte desse vídeo que eu já postei no canal, Teologia Sem Censura. Se você quer ter acesso, vá lá no canal Teologia Sem Censura, assista a primeira parte e aqui nós estamos dando sequência. Eu parei lá na primeira parte, no Evangelho de João 20, versículo 28, onde Tomé diz que Jesus é Deus. Dá uma lida lá, depois você vem para cá e vamos seguir. Acompanhe o vídeo lá e depois vem para cá e vamos seguir. Vamos lá. Explicar mais uma coisa. Uma das características de Deus é de perdoar o pecado do homem. Perdoar o pecado do homem. Eu não estou falando aquele pecado quando a pessoa perdoa, quando a pessoa faz algo de errado para ela. Por exemplo, alguém pega e me xinga, fala alguma besteira para mim, depois ela reconhece que fez algo de errado, que pecou, quando chega até mim, pede perdão, eu pego e perdoo. Não estou falando desse pecado, desse tipo de perdão de pecado. O perdão de pecado que estou falando, que é uma das características de Deus, é aquele de, base bíblica para você, Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12, vai falar de um homem que está paralítico e Jesus pega e perdoa ali os pecados. Mas Jesus não conhecia esse homem. Passa a conhecê-lo naquele momento. Aquele homem passa a conhecer Jesus naquele momento. Os pecados que ele cometeu não foi contra Jesus. Mas Jesus ali se manifesta e fala para ele: homem, os teus pecados estão perdoados. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Anjo não pode fazer isso. Apóstolo não pode fazer isso. Nenhum tipo de homem pode fazer isso. Somente Deus. Então aí há uma característica de Deus em Jesus. Portanto, se prova aí uma das características de Deus em Jesus. Então não tenho como falar, puxa, Jesus é um anjo, mas Jesus perdoou o pecado de um homem. Ah, mas Deus deu esse poder para ele. Não, não existe isso. Não existe isso. Somente Deus poderia perdoar o pecado daquele homem. Deu para entender? Leia o texto. Vamos seguir. João 17, 22. Leia o texto e você vai entender Jesus aí no João 17, 22. Deixa eu ler rapidamente aqui, deixa eu agilizar. João 17, 21, 22. Fala bem assim, ó. Eu dei-lhes a glória que em mim me destes, para que seja um, como nós somos um. Aí depois você vai ver Jesus chamando Deus de Pai. Por que Jesus chama Deus de Pai? Entenda uma coisa. Quando Jesus se manifesta como homem na terra, ele se manifesta com uma missão. E a principal missão é morrer na cruz pelo pecado da humanidade. Se ele fosse anjo, não poderia morrer na cruz. Homem qualquer não poderia morrer na cruz. Ele só morreu porque ele tinha essa capacidade de justificar o pecado do homem. Vamos lá. Então, quando ele se manifesta sem poder, ele se manifesta como um homem carnal. E sofreu todas as tentações que qualquer homem de hoje sofre. E aqui nesse momento, ele fala que ele é um com Deus. Vamos seguir em frente. Evangelho de João 10, 29, 30 ao 33. João 10, 29, 30. Vamos lá. 33, diz bem assim, o 30. Eu e o Pai somos um.
Agora vem aqui, ó. 33. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por causa da boa obra, mas pela... Vamos lá. Versículo 33. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por causa de alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Os judeus aqui estão tentando... Vamos lá. Os judeus aqui estão tentando apedrejar Jesus porque ele está se passando por Deus. E os judeus aqui entendem isso. Será que as pessoas hoje não conseguem? Vamos lá, vamos tentar. Os judeus aqui estão tentando apedrejar Jesus porque ele está tentando se passar por Deus. Claramente. Mais uma prova. Vamos seguir em frente. Evangelho de João 14, 8, 9 e 10. 14, 8. Disse-lhe Jesus, disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O 9 fala bem assim: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Vamos seguir em frente. Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Existem várias contradições aqui. Filipenses 2:9. Algumas pessoas não consideram, mas eu sim. Filipenses, vou ler o 2:9. Diz bem assim. 2:6, depois eu leio o 9. Vamos lá. Filipenses 2:9 e 10. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo em forma de Deus, ele se manifesta como servo, como homem. Ele tem ali a sua natureza no momento carnal e divina, e mesmo assim ele se considera como servo. É isso que está falando. O 9 fala bem assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está sobre todo o nome. Aqui, quando fala Deus exaltou soberanamente, Jesus, quando em carne e forma humana se torna servo e morre na cruz, através do poder do Espírito Santo, ele ressuscita, e novamente Deus agora nesse momento retorna para ele o poder que ele tinha, o poder originário que ele tinha. Vamos seguir em frente. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que o Senhor Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho vai ter que se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada é totalmente monoteísta quanto à adoração, a se prostrar diante de Deus. E agora aqui aparece um texto falando que todos vão ter que se prostrar diante do Senhor Jesus. Vamos seguir em frente, porque o tempo está passando. Vamos seguir. Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. Deixa eu ler rapidinho aqui. Fala bem assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Lê mais uma vez. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos seguir em frente. Hebreus capítulo 1. Vamos lá. Hebreus capítulo 1. Vou tentar agilizar para ter somente a segunda parte, não a terceira. 1 fala bem assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e a nós falou-nos estes últimos dias pelo Filho,
Vamos seguir. Deixa eu ver aqui onde eu preciso ler. Você pega e leia aí desde o versículo 1, mas eu quero destacar aqui o 8. Mas do Filho diz, ó Deus, mas do Filho, referência a quem? A Jesus, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de iniquidade, cetro do teu reino. Mas do Filho diz. O texto à frente está falando de quem? De Jesus. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu reino subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de iniquidade, cetro do teu reino. Amasse a justiça e aborrecesse a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Apareceu 2 vezes o nome de Deus. Um tratando de Cristo e o outro tratando do Pai. Um tratando do Filho e o outro tratando do Pai. Mais uma vez, amasse da justiça e aborrecesse a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Vamos seguir em frente. Versículo 6 fala bem assim, ó. E quando outra vez introduz no mundo primogênito, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Essa adoração aqui é a Jesus. Anjo não pode ser adorado, homem nenhum pode ser adorado, nem mulher pode ser adorado. Somente Deus, segundo as Escrituras Sagradas, pode ser adorado. E aqui está falando que todos os anjos de Deus o adorem. Adorem quem? Jesus. Vamos seguir em frente. Uma das características de Deus é receber adoração. E Jesus tem esta característica. Hebreus 13. Vamos seguir, que já deu 7 minutos. Hebreus 13, versículo 21. Fala bem assim. Vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Cristo é glorificado. Características de Deus em Cristo. Receber glória. Essa glória não é a glória de alegria, é glória de receber glória. Vamos seguir em frente. Apocalipse 1. Apocalipse 1. Apocalipse 1. Lembrando que a carta de Apocalipse é dada de Deus para João, por meio de revelação. Então aqui, no versículo 1 fala revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. O texto aqui fala revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer pelos seus anjos, as enviou e as notificou a João. Vamos seguir. Aí mais para frente aqui é interessante que fala bem assim, ó. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Que é, que era e que há de vir. Para quem já estudou um pouco de escatologia, vai entender que quem vai vir, vai voltar novamente, é quem? É Jesus, não é? E aí eu vou pegar um outro trecho aqui de Apocalipse, deixa eu ver, 4:8. Apocalipse 4:8. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse 4:8. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo,
Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aqui está falando do Senhor Deus Todo-Poderoso. Os anjos estão adorando, Santo, Santo, Santo. E fala o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quem vai vir? Não é Jesus? Apocalipse 1 e 4 diz bem assim: o que é, o que era e o que há de vir. Vamos seguir em frente. Apocalipse 21 e 6. Apocalipse 21 e versículo 6. Deixa eu achar aqui rapidamente. 21 e 6 diz bem assim: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega e o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, serei seu Deus e ele será o meu filho. Mas está falando de quem aqui? Volte aqui um pouquinho no versículo 4 e você vai ler aqui, ó. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas coisas são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Se você analisar todo o texto aqui, todo o texto, do versículo 1 do 21, você vai entender que aqui a alusão aqui está a Cristo como o alfa e o ômega, como está lá em, deixa eu achar aqui, quer ver? Quer ver? Aqui, ó. Vamos seguir aqui, ó. Vamos seguir. Deu uma pausada, mas vamos seguir. Apocalipse 1 e 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, quem? Jesus. Todo olho verá, até que os mesmos que o transpassaram e toda a tribo da terra se levantarão sobre ele, se lamentarão sobre ele, diz o Senhor. Diz amém. Está falando de Jesus aqui. Eu sou o alfa, o ômega, princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Mais uma vez, fala que ele é o alfa, o ômega, que é, que era e que há de vir. Quem vem? Jesus. E aqui no texto de Apocalipse 21, também está falando sobre Deus como e que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Lá fala de Jesus, aqui fala de Deus. Ué, características de Deus em Jesus. Lá é claro que é de Jesus, porque lá está falando que ele derramou o sangue pelos nossos pecados. E chama ele lá em Apocalipse 1, nos versículos lá que eu li, está falando de Jesus claramente. Por quê? Porque lá está falando que ele deu o sangue pelos nossos pecados, e aí em seguida chama ele de alfa, ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. E aqui está falando de Deus. Bom, vamos tentar finalizar. Estou dando uma pausada aqui por causa de algum barulho aqui. Vamos lá. Então vamos mais uma vez. Apocalipse 1, lá fala sobre Jesus, porque deixa claro que ali Jesus deu sangue pelos nossos pecados e chama Jesus de alfa, ômega, princípio e fim, aquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse 21, versículo 6 fala: disse mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, princípio e fim, aquele que
quer ser, ele venha. Porque está falando de Deus. Mas o mesmo termo usado de alfa, ômega, princípio e fim a Jesus é o mesmo termo usado a Deus. Bom, vamos encerrar por aqui. Eu acredito que tem muita coisa ainda para tratar, mas vai ficar um vídeo muito extenso, muito longo. Várias outras bases bíblicas para isso, mas espero aí que te dei aí uma noção desse estudo sobre a divindade de Jesus. Respeito você se você não acredita, espero que você me respeite, porque acredito na divindade de Jesus. Peço o seu like, se inscreva, compartilhe, se você acredita que vai ajudar alguém aí, compartilhe. Vamos indo, vamos em frente. Mais uma vez, no canal Teologia Sem Censura, eu te agradeço.